Agora vamos continuar fazendo aquele exercício, né? Então o que eu pedi? Quando clicasse no botão, ok, ele fizesse o quê? É para desaparecer todo mundo, né? E quando clique de novo, aparece todo mundo. Então a primeira coisa, o clique do botão está feito, né? Mas ao clicar no botão, nós queremos tomar uma decisão. Se é para fazer aparecer ou não, né? Eu vou tirar esse confirmar aqui, tá? Deixar só o texto ok mesmo. Beleza? Queremos decidir se ele vai desaparecer ou se ele vai exibir, né? Seria algo assim, né? Ou ele vai desaparecer ou ele vai aparecer. Certo? Então, nós vamos tomar uma decisão aqui, né? Se quem... Qual que é a minha condição que eu vou pôr aqui? Se alguma coisa for verdade, ele fica... Ele desaparece. Se essa alguma coisa não for verdade, ele exibe. O que seria esse teste aqui? If o quê? Falem. O que vocês colocaram aí? Pode falar. Como que eu coloco? Diz? Quem que é diz aqui? É o meu botão? Tá. Diz, ponto. Assim? E se eu fizer só assim, ó, diz, não dá certo? Hum? Ou eu tenho que fazer assim, diz. Isso? Assim que é o certo? Assim que tava, né? Ponto o quê? O valor, né? For igual ao quê? Se for igual ao quê? A ok, ele esconde. E aí eu tenho que mudar o valor dele, né? Pra quê? Pra qualquer outra coisa que não seja ok? Se clicar, fica. Se clicar, não fica. Beleza? Então eu poderia fazer assim, né? Eu poderia colocar, se tiver ok, ele vai dar um hide, depois eu posso fazer o quê? Eu tenho que trocar o rótulo, né? Porque se essa, para manter essa lógica. Então ficaria, eu setaria um novo valor. Coloquei um ok com espaço, por exemplo. E aí, tá certo? Então olha o que eu fiz, ó. Ok sem espaço, ele esconde. E aí ele troca com espaço. E se não? Quando ele mostrar, o valor tem que se manter ok? Qual o tipo de ok? Com espaço ou sem espaço? Sem espaço? Então ele manda mostrar e volta para que ele possa novamente entrar nesse if, senão nunca mais vai entrar nesse if. Né? Eu fiz um trocadilho aqui, o espaçozinho foi a minha jogada. Aqui, tá? Nesse caso. Né? Então ficaria assim. O que faltou aqui? Por que ele deixou só tirar o quê? Div. Ah, tá. Então se eu tirar o div aqui, ele já... Ponto azul. Aí ele inclui o P também, né? Então vamos ver se é verdade. Carreguei. Ok. Ok. Perceba que o botão deu uma crescidinha, tá vendo? Ele deu uma crescidinha por causa do espaço, né? E se eu não quisesse fazer esse negócio com espaço, como vocês fariam? Eu não quero mais ficar. Eu quero que o meu ok fique ok eternamente. Eu não quero ficar trocando de ok para lá e para cá. Como que seria essa variável? Usaria uma variável booleana? Pode ser? Então quer dizer que eu posso criar uma variável aqui? Tipo, tem que ser fora? Aqui? Sim. Por que não pode ser dentro? Não pode ser uma variável no escopo da função? Porque toda vez que eu clicar, eu vou usar o mesmo valor. Então eu poderia colocar uma variável aqui, tipo assim, clicou, clicou, igual a true, pode ser assim? Se o meu clicou for igual a true, if o meu clicou for igual a true, ele esconde. E aí o meu clicou fica o quê?
false. E aqui fica o quê? Para que ele possa entrar novamente. Dá certo isso aqui? Por variável, sem ser pelo rótulo. Eu não quero ficar mexendo no rótulo. Eu quero ficar controlando, mas por uma flag. Será que dá isso? Entenderam? Ó, o OK continua OK. Eu não usei o rótulo do OK para decidir se vai ou não. Tá? Então existem várias formas de fazer. Eu queria saber qual que você tinha usado, né, para resolver esse exercício. Beleza? Entenderam? Então o que nós fizemos? Nós criamos uma variável qualquer que começa com true. A primeira vez que eu clicar, essa variável vai ser o quê? Vai ser true. E ele vai esconder. Só que ele vai mudar o valor da variável. Por que eu mudei o valor da variável aqui? Muitas vezes, gente, a gente se apega muito à programação, à sintaxe, a jQuery, e é onde que a gente morre? Aonde nós estamos? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é lógica, né? Isso aqui é um problema de lógica, não é um problema de jQuery nem JavaScript. Muita gente se perde na lógica. Tá? Esse é o grande problema. A gente está já no final do curso, né? De análise. É bom a gente saber isso bem. É uma lógica bem tranquila aqui. Bom, vamos lá. Então aqui, gente, ó, voltando. Então é uma flagzinha que nós criamos, é o conceito de flag, só para a gente escapar ali, tá? Beleza? Bom, nós vimos que no jQuery nós temos o quê? Alguns efeitos, inclusive, né? Se você observar aqui, ó, hide, show, ó, não, isso aqui são efeitos, ó. Nós já estamos usando ele, né? Hide, show. Tem alguns efeitinhos mais interessantes aqui, ó, como slide, por exemplo. Ó. Slide down e slide up. Olha que interessante, slide down e slide up. Como que se usa o slide down e slide up? Olha só, como que se usa? Eu pego um elemento inteirinho e falo para ele ficar slide down. E pego o elemento todinho e faço slide up. Tá? Por exemplo, eu gostaria que todo mundo aqui, ó, ficasse, tivesse um efeito de desaparecer. Como que eu poderia fazer isso? Ou eu poderia aplicar o slide down em todo mundo, né? Ou eu poderia aplicar onde? Ao invés de hide, eu faria o que aqui? Slide down. Opa, up. Opa, peraí. O up sobe, né? Ou seja, ele é escondido, né? Desaparece aí. Sobe e ele esconde. Mas eu quero que ele desce, então ele vai mostrar, né? Então fica slide down. Então, voltando aqui ao nosso brinquedinho. Desapareceu, apareceu. Desapareceu e apareceu. Começou a ficar bonito, né? Tô dando para enxergar o botão aí. Ó, clicou. Aí você pode brincar, você fala, pô, mas tem tanto, né, efeitinho legal para eu usar aqui, né? Tanto efeitinho slide down, up, animação, ó, animate, ó. Olha, tá vendo? Cada coisa dá para você usar, então dá para brincar bastante. Eu não vou entrar em todos os detalhes de jQuery aqui, porque a gente ficaria muito tempo estudando isso aqui. Muito, se fosse um por um aqui estudando, ficaria muito tempo. Tá? O que eu gostaria com essa aula é, na verdade, uma introdução. Né? A gente vai entender para que serve, como que se usa. Né? É totalmente client no browser, não tem a ver com o servidor, embora nós podemos fazer interação com o servidor aqui através da Ajax, fazer requisição para API web, nós vamos ainda aprender a mexer com a API web, ok? Tá? Vamos chegar lá. Bom, então para essa primeira parte aqui está ok. Existem umas coisas bem interessantes aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, vem aqui no jQuery MISC, que é de miscellaneous. Olha só, esse aqui é bem bacana. Tá? Por exemplo, nós podemos realizar operações, aplicar uma série de métodos em cima de um grupo de elementos. Por exemplo, it. Por exemplo, nós podemos fazer um loop for, em cima de uma coleção de elementos. Tá? O que seria uma coleção de elementos? Você tem uma hierarquia de elementos e você quer fazer um loop em cima de cada um desses elementos. Por exemplo, aqui foi criado um exemplo de uma lista. Olha só, uma lista. LI.
O que é uma lista em HTML? Bem simples, nós estamos aqui com o nosso cliente, né? Vamos lá, por exemplo, está aqui com o nosso cliente. 1, 2, 3. Nós podemos criar uma lista. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Por exemplo, poderia ser assim, né? Aqui, ó, o L barra o L. E aqui nós temos uma lista. LI, cliente 1, LI, cliente 2, e aqui LI, cliente 3. Ali. Beleza? Fiz uma lista. Fiz uma lista. Mas eu gostaria de aplicar uma ação em cima de cada cliente desse aqui. Ó. Por exemplo, vamos supor que ao clicar num cliente desse, eu gostaria de mostrar uma janelinha, uma agenda, mostrar um texto em cima daquele cliente. Só que eu quero fazer isso via programação. Eu quero que o meu JavaScript percorra esses elementos e defina um clique. Por exemplo, assim, ó, eu quero colocar uma ação assim, por exemplo, clicou aqui e mostra uma mensagem. Clicou, por exemplo. Clicou no cliente 1, clicou no cliente 2, clicou no cliente 3. Eu gostaria que o meu JQ entrasse nessa estrutura de DOM, de elementos, e aplicasse o evento a um clique dinamicamente aqui para mim. Ele põe um clique nesse cara, põe um clique nesse, põe um clique nesse, por exemplo. Aí eu teria que fazer tipo um loop, né? Quero acessar aqui e fazer tipo um loop. Então como que seria isso? Como que seria isso? Ó, só lembrando um negócio aqui, ó, uma coisa nova aqui. Tá vendo esse document.read aqui, ó? Você pode apagar esse aqui, ó. O jQuery tem um atalho, ó, você apaga esse cara, olha só. Só para ficar mais... Abre, aí você morre aqui, ó. Beleza? Também dá para você fazer assim, funciona do mesmo jeito. Só que quando eu clicar nesse botão, ó, perceba que ele estragou o nosso negócio, né? Porque a gente não tem mais a classe azul, né? Nós estragamos, mas continua normal. Agora nós queremos aplicar uma função de repetição aqui nele. Por exemplo, olha lá, it. Tá vendo? It. Para cada um desses, eu vou colocar uma função de alerta, por exemplo, e exibir o texto. Ó. Olha que legal. Bem simples, né? O que eu faço aqui? Ó? Então eu faço assim, ó. Ao clicar no botão OK, vou colocar em comentários aqui, tá? Só para a gente não perder isso aqui. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Ao clicar no botão OK, ao clicar nele, opa, BTN, né? Ao clicar nele, eu só quero percorrer aquela lista, ponto e vírgula, function, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Eu só quero percorrer nele e aplicar um alerta nele. Então nós vamos lá, window, opa, perdão. Quem que eu quero percorrer? Em quem que eu quero percorrer? Qual é o elemento que se repete aqui? É o LI, né? Olha só. No LI, eu quero para cada um dele aplicar essa função. Tá vendo? Então eu venho aqui no meu elemento LI, eu não vou acessar com o hashtag, porque eu quero acessar a estrutura de elementos, não é pelo ID. Todo elemento que começar com LI, que foi do tipo LI, eu quero, para cada um deles, aplicar alguma coisa. Que alguma coisa é isso? Function, aqui, abre e fecha chave. Eu quero aplicar essa ação. É uma ação de alerta. Se você olhar aqui no exemplo, olha só. Alerta, nós vamos pegar o elemento do momento, o dis é o LI do momento, e capturar o texto dele. Tá vendo? Nós vamos dar um alerta, nós vamos acessar, aqui alerta alguma coisa. Tá? Aqui poderia ser uma string qualquer. Nós vamos acessar o LI do momento e vamos acessar o texto dele. E vamos imprimir. Isso aqui me retorna uma string e eu imprimo essa string, alerta. Então é interessante essas funções do jQuery, após o clique no botão. Então olha só, se eu carrego aqui, ó, o que nós temos? Ao clicar, ó, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Nós imprimimos para cada um desses
nós conseguimos extrair o dado e imprimir uma mensagem alerta. Isso pode ser muito útil para a gente na lógica de tela. Então, na tela, a gente pode fazer muita coisa legal. Na lógica de tela, usando o jQuery. Muita coisa legal. Na camada de visão. Tá? Tranquilos? Até aí? Então, faça esse teste, por favor. Bom, então vamos continuar aqui. Apareceu. Se nós entrarmos naquele site que eu mostrei bem no comecinho do jQuery lá, .com, tem um .com, tem um .org, tá? Bem aqui nessa abinha tem um negócio bem legal, perdão, aqui ó, plugins, voltando. Isso aqui é outra coisa, plugins. Olha só, nós temos uma série de plugins para jQuery. Essa é outra coisa legal para a gente aprender. Tá? Porque assim, existe aquela parte básica, né, do jQuery que a gente viu ali no W3 School, tem muito mais para a gente ver ali. Mas existem os plugins que são bibliotecas extras, que tem como base o jQuery e nós podemos estar incrementando nosso projeto. São acessórios novos, que não vêm no core, não vêm na base, mas que nós podemos estar agregando no nosso projeto, que tem como base o jQuery. Por exemplo, vamos supor, eu quero fazer um efeito de slider, de animação na minha página. Eu clico aqui no slider, por exemplo. Olha só. Olha só, ele carregou aqui uma página contendo alguns plugins para se fazer slide, ou seja, para apresentar alguma coisa no modelo de slide. Vamos pensar aqui, deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui. Qualquer um deles. Vou pegar aqui, User Interface Slider. Aí ele mostra aqui as versões, né? Qual é a versão mais recente. Tá? Vou pegar aqui essa versão de 2014, por exemplo. Foi a última. Vocês viram? Bom, no meu deu um errinho aqui, né? De 502. Vamos ver se eu consigo achar uma outra versão aqui. O negócio não tá legal aqui não, hein? Bom, deixa eu pegar outro exemplo. Aqui, ó, Sleek. Vamos lá, vamos ver. Que legal, né? jQuery, aqui. Vamos ver esse aqui. Terceira tentativa. Nada. Os plugins estão todos meio indo embora, né? Estou cansado. Bom, como os plugins aqui estão todos fora do ar aqui, então vamos pegar o Slide.js. Pronto. Slide.js jQuery. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 5 slides do conteúdo para jQuery. Olha só. Ou melhor, vamos pegar aqui esse Slide.js aqui, ó. Pronto. Olha só que interessante. Clicando e mostrando em forma de slide as imagens, tá vendo? Olha só que bacana. Tá vendo? O Slide.js, ó, ele é um plugin SlideShow baseado no jQuery versão 1.7.1 ou superior. Tá? Combinando com CSS3. Então perceba que é um plugin. Você fala, bom, eu gostei disso aqui, gostaria de adotar, de colocar no meu site, por exemplo, no meu sistema. Tá? Então você vai baixar ele. Você baixa ele, vamos baixar ele como exemplo, tá? Só para você ter uma ideia. Vou clicar aqui, tá? Abrir, exemplo, tá? E aqui nós podemos estar dando uma olhada em como que ele foi feito. Por exemplo, um exemplo básico, basic, index, vai lá. Próximo, próximo, próximo. Eu peguei um exemplo básico aqui. Aí você fala, bom, eu peguei esse exemplo, ele já vem com o JS aqui, ó, tá? Você vai colocar o jQuery Slides Min, JS, e aqui algumas imagens, ó, que ele já carregou pra gente. Aí você fala, bom, deixa eu ver o index dele, como que é? Deixa eu ver o index. Vamos abrir o Sublime aqui. Olha o que ele fez. Tá? Isso aqui não tem nada a ver, são só tags HTML, mas que não vai fazer, nesse momento, a diferença aqui, tá? Bom, ele colocou um pouquinho de CSS, ele criou algumas classes, tá? Um pouquinho de CSS, bastantinho, né? Aqui ele colocou as imagens, aquelas imagens que vão fazer parte do slide. Ele colocou um cara chamado Slides, e no final ele colocou o JavaScript do jQuery, que é aquele que nós já temos, e na sequência
o slide. Por que ele colocou o jQuery primeiro e depois o do slide? Porque o do slide, ele tem como base o jQuery Core, o núcleo principal, a base, é esse aqui, ó. Então a gente usa esse aqui como sendo base, que é aquele material que estamos usando, e acrescentamos esse novo, e por fim, vamos startar esse mecanismo de efeito. Agora, isso que nós estamos fazendo aqui agora, ó, já faz parte do slides. Aí cabe a gente dar uma olhada aqui e entender esse código, né? Então assim que você vai fazer. Normalmente você vai pegar algum plugin já existente e vai aplicar no seu projeto. Por exemplo, a gente pode fazer um projeto aqui e falar, faça uma galeria de fotos, utilizando alguma playlist, algum plugin de slides do jQuery. A gente pode fazer um trabalhinho aqui, por exemplo. Você vai fazer um sistema, um site, e numa parte delas tem galeria de fotos e você quer animar, quer fazer uma coisa mais interessante, usando alguns dos plugins do jQuery. Você escolhe qualquer um deles. Como exemplo aqui, o slide JS. Tá? Então, aqui não tem mistério nenhum, são imagens HTML, não tem nenhum mistério aqui, e uma div com ID slides. Certo? É uma div com ID slides com 3 imagens, IMG-SRC, IMG-SRC, IMG-SRC e IMG-SRC. 4 imagens. Pronto, são só 4 imagens. Acrescentamos a base do jQuery, acrescentamos o jQuery plugin, o plugin jQuery, né? Fizemos aqui o script by script, e aqui está o que nós não sabemos ainda, entre aspas, aqui é a novidade. Tá? Mas vamos ver, esse comando que nós conhecemos, o que esse cara aqui quer dizer? Tá, mas é uma função, mas quer dizer o que essa função? Hã? Como? Depois que o documento estiver pronto. Né? O ready, lembra aquele atalho lá? Documento.ready. Tá? Quando estiver pronto, ele faz isso. Então, quando está pronto, ele faz o quê? Ele acessa o que aqui? Quem que é esses slides aqui? Quem que é esses slides aqui? Quem? É essa div aqui. Ele acessou esse elemento aqui, ó. Esse elemento. Slides. Algum chama ele, ó. Slides. Tá vendo? Acessou. Ponto slide JS. O que é esses slides JS aqui? É uma função do framework. Esse slide JS, ele está em qual? Ele está dentro do jQuery min ou ele está dentro desses slides min aqui? Ele está dentro do slides, ó. O jQuery não vem com essa função. Ele criou essa função aqui dentro desse link. E ele colocou aqui, ó, slides JS, ó. Tá vendo? E esse parâmetro aqui, o que é esse parâmetro aqui, ó? Abre chaves, fecha chaves, e aí com propriedade, 2 pontos, um valor, vírgula. Propriedade, 2 pontos, um valor, vírgula. Propriedade, 2 pontos, um valor também, vírgula. Só que esse valor é um outro objeto. O que é esse cara aqui, ó? O que é esse cara aqui que está selecionado? Isso aqui é um objeto JavaScript. Exatamente, são configurações do slide, mas é um objeto, seguindo um padrão de objeto JavaScript. Tá? Lembrando que o JavaScript permite você criar objetos. Você pode vir aqui, por exemplo, isso aqui é um objeto. Ó, pessoa, nome, 2 pontos. Né? Olha lá, João, estou criando um objeto, vírgula. CPF, 2 pontos. 999, estou criando, tá vendo? Ó, endereço. Ah, só que endereço é um objeto composto, ele tem outras propriedades. Então eu abro e fecho chaves aqui, ó, só para o meu endereço, olha só. Rua, 2 pontos, Avenida Noroeste, por exemplo, vírgula, número, 10.624, cidade, Campo Grande, estado, ou F, né, seria MS. Olha só o que nós fizemos, nós criamos aqui um objeto pessoa que tem nome, que tem CPF, que tem endereço, o endereço tem nome, rua, número, cidade, estado. Perceba essa sintaxe aqui, ó? É uma sintaxe de objeto JavaScript, ó. Tá vendo? Objeto JavaScript. Eu posso pegar todo esse cara aqui, ó, e passar como parâmetro de um método. Eu poderia ter um método aqui, ó, um método chamado cadastrar, por exemplo, ó, cadastrar, que espera como parâmetro, olha só,
que espera como parâmetro esse objeto aqui, ó. Tá vendo? Eu criei uma função aqui, ó, cadastrar, que vai passar como parâmetro esse objeto. Cadastra esse cara aqui para mim. Só que não é assim. Isso aqui só dei um exemplo para vocês, tá? Aqui é slide show, passa como parâmetro o quê? O que é esse cara aqui para ele? O que é esse cara aqui para ele? É um objeto. É um objeto que tem quantos atributos aqui? Largura, altura, navegação, que pode ser configurado com várias propriedades. Uma delas é efeito. Paginação é um objeto que tem efeito. E efeito que tem outro objeto do tipo fade, com uma propriedade speed 400. Agora, é lógico que essa configuração aqui desse objeto, você vai olhar lá no fabricante que fez o framework. Ele não vai saber de cabeça. O que você tem que entender é a sintaxe da coisa. Tá? Você tem que entender a sintaxe do negócio. Você tem que olhar isso aqui e entender. Isso aqui é JavaScript. E lógico que no final você tem um efeito. Tá? Funcionando. Ó, vou fazer um exercíciozinho bem bobinho aqui, só pra gente encerrar essa aula, tá? Vocês já sabem fazer isso, mas eu quero que vocês façam isso usando o jQuery, tá? Você vai fazer uma coisa bem simples, que é um número aqui, tá? N1, N2 e um botão somar. E aqui vai sair o resultado. O resultado você pode colocar num label, tá? Aqui você pode colocar um input type text, input type text, e aqui você pode pôr um label. Tá? Você vai colocar aqui o número 10, número 20, vai clicar no mais e ele vai imprimir o 30 aqui, usando jQuery para inserir o texto aqui, tá? E usando o jQuery para poder acessar esses dois valores e depois fazer a conta. Tá? Podem fazer rapidinho para a gente finalizar essa aula. Beleza?